Estamos chegando de volta na sua casa com esse segundo bloco do nosso programa Sempre com Você. Espero que vocês tenham gostado, gente, do nosso artesanato de hoje. Um beijo grande para a Meg, que sempre atende a gente com muito carinho aqui no Sempre com Você. E agora, nós vamos falar sobre as eleições, né? Ontem terminaram as candidaturas, né? O registro das candidaturas. E recebemos com muito carinho aqui o Dr. Elton Nasser, mais uma vez parceiro nosso aqui da TV Imaculada. Inclusive, gente, em setembro nós teremos espaço aos candidatos ao governo do estado do Mato Grosso do Sul no nosso programa Sempre com Você. Nós vamos avisar, fazer uma chamada para avisar vocês, que eles vão estar aqui também expondo as suas ideias. O objetivo da TV Imaculada Conceição é deixar livre, né, para você a sua escolha. Não, a gente não vai fazer debate, mas a gente vai fazer uma exposição de ideias, né, dos projetos dos candidatos ao governo do estado. E hoje o Dr. Elton está aqui para a gente falar um pouquinho dessa questão da campanha eleitoral. Começou hoje nas redes sociais, né, Dr. Elton? Nas redes sociais, começou hoje. De início, Antonielli, eu quero saudar todos vocês. Todas as vezes que eu venho aqui, eu sempre falo isso aí, né? Salve Maria Imaculada, né? Nossa saudação, né? É verdade. Dizer também que é uma alegria estar aqui. Nós estamos na semana de São Maximiliano Kolbe, foi anteontem, né? É verdade. Ontem foi Nossa Senhora da Abadia, Assunção de Nossa Senhora. E hoje é dia de São João Bosco. São João Bosco, que tem uma frase que se amolda bem ao tempo em que nós estamos vivendo. O mundo precisa de bons cristãos e honestos cidadãos. É verdade. Então, hoje nós estamos dando início aqui nesse nosso trabalho contigo, com a Milícia Imaculada, com todos os telespectadores. E nesse período de campanha eleitoral, ele existe para que o eleitor possa, livre e espontaneamente, decidir qual o conteúdo do melhor candidato que se apresenta. Isso traz já a primeira regra do pleito eleitoral em relação às campanhas, que é o respeito, que é a própria não utilização da máquina pública. Tem um princípio, Antonielli, que é o princípio da moralidade. Ele se aplica ao pleito eleitoral, às eleições, às campanhas eleitorais. Também temos o princípio que é o fundamental da democracia, que todos possam ter a oportunidade de expor. E que o eleitor hoje, que está cada vez mais sintonizado no país, no estado, ele possa, então, acessar essa frequência da rádio, vamos dizer assim, das eleições, para que ele possa ter o exercício da cidadania respeitado. E esse exercício começa pela propaganda que hoje está liberada. A partir de hoje, a propaganda, então, nas redes sociais. Isso. Dia 31, a propaganda gratuita na rádio e na TV. Na rádio e na televisão. A gente está também se preparando já aqui na TV Imaculada, afinal de contas, né, todas as emissoras têm que transmitir, né, essa propaganda eleitoral. A gente está falando que hoje começa nas redes sociais, né, Dr. Elton? E, para a sociedade como todas as redes sociais, se tornou uma grande fonte, né, de informações. Por isso que os candidatos se aproveitam delas e tem que aproveitar mesmo, tem que usar, se utilizam dela, né? Tem que utilizar mesmo para este público. Agora, acredito eu que também tem a realidade das fake news, inclusive nós trouxemos ontem que tem um órgão do governo que está aí para combater as fake news nessa época de eleições. Então, eu queria saber do senhor, assim, para a gente começar já, com relação às redes sociais, o que é permitido, o que não é, porque rede social não é terra de ninguém, a gente já falou disso aqui, né? Não é terra de ninguém. Hoje, as redes sociais hoje, elas compõem o grande espelho para o qual o eleitor vai visualizar o que está acontecendo em relação aos candidatos que se apresentam. Uhum. Então, o que acontece? É necessário que os provedores sejam do Brasil, é necessário que o candidato, o partido, a coligação, agora ela informe a Justiça Eleitoral, é proibido o anonimato. Então nós temos aqui, o que é permitido? Tudo aquilo que identifique a fonte de maneira correta, desde a sua origem, para que se possa fazer a checagem de onde veio aquela
informação. Ou qual o fundamento para se impugnar, para se combater uma desinformação são as fake news, que serão este ano nas eleições alvo de severas penalidades, severas punições, porque é o seguinte, as pessoas têm uma história que está sendo construída. As fake news vêm para denegrir, acabar com aquela história que está sendo construída numa velocidade impressionante. E tem um ditado que fala assim, que uma mentira contada várias vezes acaba se tornando verdade, né? E isso é o maior problema, porque o que acontece? Quando uma fake news dessa realmente chega ao eleitor, por exemplo, no sentido, vamos supor, que é uma afirmação desonrosa a respeito de um candidato, trazendo questão pessoal, né? Uma questão pessoal do candidato, traz um problema familiar que é inverídico, sabidamente inverídico. Enfim, uma ofensa à integridade, à honra daquela pessoa. Esta ofensa, ela vai ensejar todas as medidas judiciais cabíveis. E as fake news, elas serão terminantemente vigiadas, sistema de vigilância. Importante. A ficha limpa está valendo, né? Está valendo. Então, o que a gente precisa ver até mesmo, né, com relação a isso, saber com relação à ficha limpa? A ficha limpa, o grande momento da aplicação da ficha limpa é agora, na fase dos registros. O que é a ficha limpa? A ficha limpa, a lei da ficha limpa é uma conquista do povo brasileiro. O povo brasileiro quer que estejam concorrendo aos cargos eletivos candidatos que não tenham, por exemplo, condenações criminais por órgãos colegiados. Essas condenações criminais por órgãos colegiados, que estão caracterizadas, elas geram uma restrição para que aquela pessoa possa ser candidato. Ah, mas, Elton, e depois, se essa pessoa vier a ser solta, falando assim em relação a uma condenação criminal, o que pode acontecer? Uma situação é eleitoral, a outra é a criminal. Se ela já tem a condenação criminal por órgão colegiado, ela não tem uma condição para ser candidata. Um candidato que se apresenta também por uma condenação num processo eleitoral, captação ilícita de sufrágio, foi lá condenado porque ele estava comprando voto. Essa condenação foi mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Essa condenação mantida é motivo suficiente para impedir o registro daquele candidato. Então já não pode nem se candidatar, né? Na verdade, o candidato preenche, muitas vezes, a ficha de registro, protocola. Aí o Ministério Público, né, e os interessados que são cientificados por edital, eles podem impugnar. Chama-se ação de impugnação de registro de candidatura à medida cabível. Agora, doutor Elton, como forma de propaganda, né? A gente sabe que tem as redes sociais, os vídeos, as imagens, né? Que a gente pode veicular com número e tudo mais, né? Mas e aquela propaganda corpo a corpo, as reuniões nas casas? O que é permitido? A questão dos santinhos, a questão dos cavaletes, que eu lembro que na última eleição deu bastante problema essa questão dos cavaletes, que não se tirava, acho que no horário certo, né? Como é que é? Em relação aos cavaletes, a resolução atual, ela proíbe a exposição, certo? Então não pode usar? Não pode usar. Não pode usar cavalete. Não pode usar boneco. Não pode usar boneco. O eleitor pode ser... o candidato pode falar com o eleitor? Claro, pode, mas tem que respeitar, certo? O candidato não vai, evidentemente, chegar lá num hospital e ficar fazendo uma campanha num órgão público, por exemplo. Isso não é permitido. Ir na casa, o que acontece em relação a isso? A vedação, a proibição, Antonielli, o principal de tudo é a influência sobre o eleitor mediante distribuição de bens. Doação de bens, doação de brindes, doação de canecas, né?
a captação ilícita de sufrágio. O que é sufrágio? É bom fazer essa explicação. Sufrágio é o direito que o eleitor tem de votar. E o voto é o exercício desse direito. Então, a captação ilícita, captar, é ir atrás de forma indevida daquele direito. E naquele momento em que o eleitor ele é interceptado, essa captação acaba gerando, então, a influência no ato de liberdade de votar. Por isso que ela é proibida. Então, distribuição de bens. E hoje mesmo eu recebi até um comunicado. A OAB, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o TRE, todos estão na campanha. Voto certo é voto limpo. E o que é o voto limpo? É aquele voto que ele está transparente na consciência do eleitor. Nada externo interfere no voto do eleitor. Compreendi. A gente tem, a senhora estava falando da questão, né, do direito do voto, a gente precisa, como cidadão, compreender que o do voto ele não é uma obrigação, né? O voto é obrigatório, mas não é uma obrigação. A gente tem que entender que é um direito nosso e que a realidade ou não, né, de mudar um país, de definir, é nossa, né? É a nossa escolha que vai fazer a diferença. E, inclusive, agora você não precisa mais apresentar o título de eleitor, você tem aplicativo, né, que já vai com a sua foto. Se você tem o cadastro biométrico, você fez o cadastro biométrico, a gente já falou disso aqui no programa, no aplicativo já aparece sua fotinha, então no dia da eleição você pode apresentar, junto com o documento, né, de identificação, apresentar esse aplicativo. E no dia da eleição também tem algumas outras coisinhas que precisam ser ditas, né? O que não pode, o que pode. Eu lembro que, eu estou lendo aqui, estou vendo assim, que agredir fisicamente qualquer concorrente não pode. Não pode mesmo, isso deveria ficar muito claro, né, doutora Elza? É verdade. Mas no dia da eleição, né, a gente está falando dessa questão do antes, mas no dia da eleição, o que é crime? O que não pode ser feito? Porque eu lembro que antigamente se fazia muitas coisas, né? A boca de urna, aglomeração de pessoas próximas ao eleitor. Infelizmente, havia, no dia das eleições, um derramamento de santinhos nas calçadas. Isso também é uma situação repugnante, porque... Mas hoje o candidato paga alguma coisa? Paga, ele sofre as sanções, né? E jingles no dia da eleição também não pode, né? Então, por quê? Porque o eleitor, ele tem que estar de uma maneira sagrada, dirigindo-se da sua casa até a urna. Celular não pode dentro da cabine. Por quê? Exatamente para que não seja violada essa liberdade de voto. O importante também que tem uma resolução do TSE que autoriza até 23 agora de agosto aos portadores de deficiência de pedirem à Justiça Eleitoral um local em que eles possam votar de melhor acesso, com acessibilidade. Isso é importante porque auxilia, né? E se isso não for feito, esse requerimento, até no dia da eleição eles também podem votar com a presença de um auxiliar de confiança, salvo o melhor juízo, artigo 115. No caso dos idosos, você falou das necessidades especiais, né? No caso dos idosos, eles podem ir acompanhados de alguém? Olha, os idosos, eles, em regra, têm total autonomia para ir votar. Aí, se eles tiverem algum problema de saúde, vai cair na mesma situação, nesse ponto dos deficientes que tiverem esse problema. Alguma restrição de saúde, ela pode implicar nessa autorização. Mas, em regra, os idosos, eles estão legitimados a irem absolutamente sozinhos. E olha, os idosos, eles gostam de ir sozinhos para a urna. Eles querem ir sozinhos. Eles querem votar. Eles querem votar. Eles querem votar. Eu me lembro do meu avô, quando ele foi votar, que ele, seus 90 anos, ele estava fazendo 90 anos, não sei a idade hoje dele ao certo. Ele quis ir votar, com dificuldades, mas foi. E isso que você falou, Antonielli, você retratou de forma brilhante qual é o objetivo de uma eleição. A eleição, ela é a força que o cidadão tem de escolher
quem vai representá-lo. Por exemplo, se você quiser ingressar com uma medida na justiça, você vai contratar um advogado, vamos dizer assim. Você vai assinar uma procuração. O que é eleição? É o eleitor que está assinando uma procuração para alguém representá-lo, seja aqui na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional e seja no Poder Executivo. Doutor Elton, o pessoal pode ser preso no dia da eleição, Pode, né? pode ser preso, em flagrante pode ser preso. E quem vir alguma coisa, quiser denunciar, como é que faz? A própria Justiça Eleitoral tem a sua ouvidoria. Essa informação pode ser obtida diretamente, inclusive no próprio site da Justiça Eleitoral. O Ministério Público também estará de portas abertas, sempre vigilante. A OAB também, pode ser feita a denúncia. Enfim, todos estão concentrados no sentido de garantir essas eleições limpas. Que bom. Quero que o senhor deixe, então, uma mensagem final para quem está em casa, até porque começar nas redes sociais é hora da gente também ficar de olho, né? Logo, logo vai estar na televisão. Então, um recado final para quem está em casa. O recado final que eu deixo a todos é de que procurem ver e também se inteirar do conteúdo que lhes é apresentado. Não compartilhem tudo que vier à sua frente sem que vocês tenham a confirmação da informação. Principalmente notícias desonrosas. As fake news estão sendo combatidas. Eu quero fazer um pedido aqui, hoje, a todos, que estas eleições sejam marcadas pelo conteúdo. Que estas eleições sejam marcadas pelo direcionamento aos direitos sociais que todos nós temos. A educação, a segurança, a própria saúde. Nós precisamos de ideias, mas de ideias verdadeiras. O eleitor, ele precisa ser corretamente informado. Nós precisamos que todos se interessem pelo processo eleitoral. Voto em branco, voto nulo, não está certo, na minha opinião. Omissão é uma situação ruim, porque quem acaba se omitindo, lá na frente não tem como sequer cobrar. É isso, gente. Eu gostaria de desejar a todos uma tarde abençoada, desejar que Deus abençoe a todos. Quero agradecer toda essa acolhida. Antonella, eu gosto tanto de vir aqui. Que bom, a gente fica feliz. Aqui eu me sinto em casa. E que Deus proteja cada um de vocês, os eleitores, os candidatos, que nós tenhamos eleições limpas. E que quem seja o vencedor dessas eleições, quem realmente possa ser o vencedor, é aquele cidadão, aquele eleitor, que amanhece pensando no que ele vai fazer pela sua família, para que possa ter o seu pão de cada dia. Obrigado, doutor Elton, tá? Mais uma vez. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui nesse bloco e daqui a pouquinho a Paloma Ortega vai estar aqui com as notícias de hoje. Não sai daí não.